Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede em gravar mais um vídeo para o canal, desta vez dando continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2021. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Primeiro trimestre de 2021, a lição 3, o batismo no Espírito Santo. Estudamos a lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Agora nós vamos para o batismo no Espírito Santo. A nossa lição bíblica, leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a 13. O objetivo era da lição conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos, conceituar o batismo no Espírito Santo. O segundo objetivo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, o que significa batismo no Espírito Santo, dividido por 3 subpontos. O primeiro, o fenômeno do Pentecostes. O segundo, duas bênçãos distintas. O terceiro, conceito teológico. O segundo ponto, dividido também em 3 subpontos. O segundo ponto é o propósito do batismo no Espírito Santo, com seu primeiro subponto, a finalidade. O segundo, a capacitação do Espírito. O terceiro, uma necessidade real e atual. E o terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, dividido em também 3 subpontos. O primeiro subponto, as outras línguas. O segundo, a função das línguas. O terceiro, a atualidade das línguas. E a conclusão. Nossa lição deste trimestre, uma lição bastante abençoada, que veio bem a calhar. Nossa verdade prática, ela diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13. Mais uma vez agradecendo a você que tem visualizado o canal, você que tem se inscreveu recentemente, dizer meu muito obrigado. Você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, continue nos ajudando, para que nós possamos cada vez mais dar continuidade e publicando vídeos que seja do seu agrado e que possa instruir você. Viu? Muito obrigado a você que tem aí nos ajudado nesse trabalho. Nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13. Quero mais uma vez também agradecer a Deus por tudo, pela essa oportunidade que foi aberta para nós estar fazendo esses vídeos. A leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 2, de 1 a 13, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que é? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas, para falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto ou estão todos embriagados? Porque eles não entendiam nada, né? E aquilo ali para eles era uma novidade. E eles achavam que os galileus, porque eles eram todos galileus, estavam embriagados. No textual ele vai dizer assim: porque
Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. Uma promessa do Espírito Santo que foi lá do Antigo Testamento já falado e concluída no Novo, com a morte e ressurreição de Cristo. Quando já Cristo foi, ele disse que enviaria o Consolador, né, para não deixar os discípulos sós. Por isso que ele dizia, eu preciso ir para ele vir. Se você vai ver isso aí, lá em João, no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 16, a gente vai observar que ele falou sobre isso. Evangelho de João, capítulo 16, e no versículo 8, versículo 7, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos bem convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tá vendo? Era preciso que ele fosse. E quando ele fosse, o Espírito Santo viria para consolar os discípulos e para ajudar eles na missão que Jesus tinha preparado para eles. Né? Então, mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a vocês que estão aí visualizando, curtindo, comentando. Muito obrigado. Continue fazendo isso, que é para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho. A nossa lição de hoje, o batismo no Espírito Santo. Na nossa introdução, ela vai dizer assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo, batizar no Espírito Santo, é buscar de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Buscar de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Por quê? Porque ali Deus está derramando um pouquinho da essência dele sobre o ser humano. E essa essência é o Espírito Santo, que vem para capacitar, para ensinar, para lembrar, para guiar. Tudo é o Espírito Santo de Deus, que Jesus foi. E os discípulos estavam sós. E quem ia consolar ele a não ser o Espírito Santo? Aí no primeiro ponto ele diz o que significa batismo no Espírito Santo. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo Jesus. O fenômeno do Pentecostes, no verso 2 a 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, Mateus 13:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Tá vendo? Ele diz que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, que ele batizava com água, e Jesus ia batizar com fogo, né? Com o Espírito e com fogo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, Lucas 24:49. Né? Lucas 24:49. Lucas 24:49. Que nos diz: agora envio a vós a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Tá vendo? Fiquem na cidade de Jerusalém até que vós sejam revestidos do poder do céu. Né? Porque o Espírito Santo já estava sobre os discípulos. Se a gente for lembrar antes, os discípulos foram enviados para pregar, foram enviados para evangelizar, e ali o Espírito Santo estava sobre eles, mas eles não eram batizados ainda. Por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, que enviarei a promessa do meu Pai, o batismo do Espírito Santo. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5.
Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Verso 2 a 4. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, Atos 11, 15 e 16. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos capítulo 4, verso 8, Atos 4 e 8, versículo 8 e versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 8, que diz assim: cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Tá vendo? Aí no versículo 31, ele diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Tá vendo? Eles queriam saber como aquilo aconteceu, os senhores, no versículo 8, né? Vai dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje por realizar uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Veja que ali Pedro estava cheio do Espírito Santo, né? E lá na frente também no versículo 31, ele vai dizer: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Desde que, quando o Espírito Santo encheu eles, foi que eles tiveram ousadia para pregar, ousadia para falar, e teve ousadia até para curar, né? Houve até cura. Por isso que ele diz aí, primeiro subponto, do primeiro ponto, o fenômeno do Pentecostes. No segundo ele vai dizer duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 a 8. Evangelho de João 3, 5 a 8. Que diz assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Tá? Sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a vida, dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você que ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Né? Nascer, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5 a 8. Por quê? A partir do momento que aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem sobre a pessoa. E ele tem duas bênçãos distintas: a salvação e a salvação, que é o novo nascimento, e o Espírito Santo que vem sobre ele. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, tá vendo? Sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8, 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da convenção, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas capítulo 10, verso 20. Tá vendo? Mesmo antes deles serem batizados no Espírito Santo, mas o Espírito já estava sobre eles. Por quê? Porque Jesus não enviou eles para pregar e evangelizar. Ali o Espírito Santo estava sobre eles, mas eles não eram batizados. Eles só tinham o Espírito Santo, feito aqueles que não são batizados ainda hoje. O Espírito Santo está sobre ele. Mas para ter o Espírito Santo sobre a vida da pessoa, é preciso que ela aceite a Cristo. Sem Cristo, o Espírito Santo está longe. Então é preciso que ele aceite a Jesus para o Espírito Santo fazer morada em sua vida e estar sobre ele, lhe guiando e falando com ele diariamente. Aí Lucas capítulo 10, versículo 20 vai dizer assim: mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegres porque seus nomes são registrados no céu. Né? Aqui foi naquela hora que Jesus enviou eles para evangelizar.
E ali o Espírito Santo estava sobre eles. E eles estavam evangelizando, pregando, expulsando demônio e fazendo tudo, porque o Espírito Santo estava com eles. João também, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, também vai nos mostrar isso aí, né? Que o Espírito Santo estava sobre os discípulos. Eles não eram batizados, mas o Espírito Santo estava sobre eles. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22, que diz assim, João 20, 22. Então soprou sobre ele e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles já estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Jesus aparece a seus discípulos, tá vendo? Então soprou sobre ele e disse, recebam o Espírito Santo, tá vendo? Veja que Jesus ali soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas eles só foram ser revestidos mesmo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí ele diz aqui, todos os presentes no cenáculo, com ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Atos 8, 12 a 17 e Atos 9, e versículo 17 e Atos 19, do 2 ao 6. Vamos ver Atos 8 e 12. Atos 8 e 12. Atos 8 e 12 assim, no entanto, quando Filipos levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Tá vendo? Veja que o batismo no Espírito Santo é distinto da conversão. Ele deixa aqui bem claro na lição. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Quem aceita Cristo, o Espírito Santo já vem sobre ele. Agora, batizar é outra coisa, é diferente. Isso não quer dizer que quem aceita Jesus já está sendo batizado naquele imediato, não. O Espírito Santo já vem sobre a pessoa. E o batismo é em consequência depois. Terceiro subponto, primeiro ponto de conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e de respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49. Que eu já li recentemente, mas vamos ler de novo. Lucas 24 e 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, tá vendo? Um poder para o ofício do qual eles foram chamados, evangelizar, ensinar, tudo isso, um poder que vem para eles serem capacitados para a evangelização e para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após junto à regeneração, Atos 9, 17 e Atos 10, 44 a 48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, Atos 2, 18. Em todo lugar e em todas as épocas, Atos 2, 38 e 39. Entendemos e compreendemos e somos movidos a entender através da palavra de Deus que o batismo no Espírito Santo, a sua evidência é o falar em outras línguas. Língua que ninguém entende. Porque ali é uma comunicação entre o ser humano e Deus e o ser humano. Profecia é diferente. Tem alguém que é usado em profecia e tem alguém que vai interpretar aquela profecia. Mas o falar em língua é uma comunicação direta entre o ser humano e Deus. É prova que ele foi realmente batizado no Espírito Santo. Mas ele foi batizado no Espírito Santo para o ofício do qual ele foi chamado. Para evangelizar, para ensinar, para exortar. Tudo isso é o batismo com o Espírito Santo. Ele é realizado na vida do crente para isso. O batismo do Santo é uma capacitação. Uma capacitação. É um consolador que vem para consolar
capacitar e ensinar, né, o crente a viver nesse mundo tenebroso e ajudar ele a fazer a obra que Jesus tem nos designado. Ele disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15. Mas para que isso fosse possível, é preciso que ele tivesse revestido com o poder do alto para fazer esse trabalho. O nosso segundo ponto, ele vai dizer o propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação e ambas as experiências são coisa distinta, como na verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Primeiro, a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino comum, o poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, Mateus 3, verso 11 e Atos 15, 8 e 9. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, Atos 1 e 8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? A um ele fala, concede que ele fale de um jeito, a um que ele fale de outro, e assim vai. A cada um ele vai capacitando conforme a necessidade e conforme a vontade do Espírito Santo. Segundo subponto, capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo do Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3 e 5. Poder para testemunhar de Jesus, Atos 1 e 8. Profetizar, Atos 11 e 28. Realizar milagres, Romanos 15 e 19. Observe que ele distribui vários poderes, várias maneiras do ser humano atuar na evangelização e na vida cristã. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar prodígios e maravilha, milagre. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Terceiro subponto, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, 47 a 49, Atos 1 e 8. Tá vendo? Veja que ele veio por conta disso, para que os discípulos tivessem ousadia e sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Ele veio por conta disso. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza, Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regra rígida no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência. Atos 2, 38 e 39, Lucas 11, 9 ao 13. Não estamos comentando os versículos por conta do vídeo não ficar muito extenso. Por isso que a gente dá só a referência. Viu? Basta só o crente ter paciência e orar e pedir a misericórdia de Deus para que ele possa lhe revestir com o batismo do Espírito Santo. Porque a promessa é para todos e a promessa é atual. Então, continue buscando, continue orando, continue pedindo a misericórdia de Deus, que no momento certo ele vai, se você não é batizado ainda, ele vai lhe batizar, com certeza. O nosso terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes de Jesus são batizados do Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo, Romanos 5 e 5. Todas elas têm. Feito eu disse anteriormente, assim que aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre o ser humano. Não é o batismo, ele está ali, lhe acompanhando, falando com você, lhe orientando. O que está faltando é somente o revestimento de poder para você ter ousadia para pregar, para ensinar. E isso é o que falta. Mas o Espírito Santo ele já está sobre você, mesmo você batizado. Romanos 5,5 diz assim. Romanos capítulo 5, verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Observe que Deus já dispensou o Espírito Santo sobre você. Você não é batizado, mas ele está aí
lhe auxiliando no dia a dia. E o primeiro subponto ele diz assim: as outras línguas, ou a glossolar, elas são ininteligíveis, ineligíveis e evidência externa, física inicialmente o batismo no Espírito Santo. E evidencia externa, física inicialmente o batismo no Espírito Santo, versos 3 e 4 de Atos 2. Mas não só isso, note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta: mas somente a evidência inicial, após a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14:1, sua fonte é o próprio Espírito Santo, verso 8 e verso 11 de Atos 2. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, verso 11, e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, Atos 10:46. O segundo subponto, a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal, 1 Coríntios 14, 13 até o verso 23. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético, Atos 2, verso 4 verso 17 e Atos 19, verso 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, tá vendo? A língua, o batismo do Espírito Santo, são línguas das quais o crente conversa com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, versos 14, 16 e 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios 14, 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom, Atos 8, 18. Ele viu e queria aquele dom, ele queria comprar, mas só que isso não se compra, isso é um dom de Deus, ele dá a quem ele quer, e da maneira que ele quer. E no terceiro subponto, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Joel 2:28, Joel capítulo 2, verso 28 ao 32, Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Observe que o batismo do Espírito Santo ele não cessou, ele continua atual hoje. Ele é atual. Então, basta o crente que não é ainda buscar, orar e pedir a Deus que ele seja batizado com o Espírito Santo. Tá vendo? De modo que as línguas são inseparáveis do batismo do Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, verso 4, veio para ficar. Ele se repete, Atos 10, de 44 a 47 e Atos 19, 6. Mas os outros dons, um som como de um vento veemente e impetuoso, verso 2, e línguas repartidas como de fogo, verso 3, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Tá vendo? Esses aí não se repetem nunca mais. Mas o falar em língua continua até hoje na atualidade. Na conclusão da nossa lição, ele diz aí: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é igual ao concedida a quem a busca com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em outras línguas. Amém? O nosso comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, abordou nesse primeiro trimestre de 2021 um tema muito bom, um tema que nós estávamos precisando, né, para aprender cada vez mais sobre o Espírito Santo de Deus. E sabemos que ele é quem capacita o crente para a sua obra. E ele está aí, o Espírito Santo está aí atuando no mundo ainda, porque se não estivesse aqui no mundo, o mundo já estaria um caos. Porque quando ele for retirado do meio, esse mundo aí vai virar de ponta cabeça. Mas o Espírito Santo está aí atuando na igreja, atuando no mundo, conversando com pessoas do pecado e do juízo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Mesmo a pandemia estando aí, mas a pandemia não impede o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Ele tem agido, tem salvado, tem curado pessoas, tem feito
aquilo que Jesus disse que ele ia fazer. Ele vinha consolar, ensinar e guiar. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos estudar cada vez mais esse tema e nos aprofundarmos cada vez mais através da lição da Escola Bíblica Dominical, que está sendo uma bênção, uma lição muito abençoada, que tem aí trazido várias informações para nós que muitas vezes nem sequer estava percebido delas. E que você possa ser um aluno da Escola Bíblica Dominical e procurar estar ali todos os domingos, se a sua for no domingo, aprender cada vez mais de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.